Nos últimos dias, um fundo ligado a BlackRock simplesmente travou o saque dos investidores. Isso é uma coisa que quase nunca acontece. Só que quando ela acontece, normalmente significa que alguma coisa dentro do sistema financeiro começou a quebrar. Porque esse tipo de problema no sistema financeiro quase sempre aparece primeiro onde ninguém está olhando. E eles não começam nas manchetes nem nos bancos centrais. Eles começam em pontos específicos do mercado onde a liquidez ela começa a desaparecer. E quando os investidores começam a pedir o dinheiro de volta ao mesmo tempo, isso pode ser um dos primeiros sinais de um estresse no sistema. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, analista, trader e mentor aqui na Spider Trader. E toda semana a gente traz um vídeo com muita informação técnica, macroeconômica e gráfica para ajudar na sua tomada de decisão. Seja bem-vindo e vamos pro vídeo. E quando os investidores eles começam a sacar capital, normalmente significa uma coisa, que é medo. E foi exatamente assim que começaram várias crises financeiras lá no passado, inclusive a crise financeira de 2008. Então primeiro surgem os problemas pontuais, depois esses problemas começam a se espalhar e quando o sistema começa a sentir esse estresse, existe um ativo que normalmente reage primeiro, que é o dólar. E é exatamente por isso que olhar para o índice do dólar nesse momento pode ser tão importante. E esse aqui é o gráfico do DXY, o índice do dólar, e eu estou aqui no tempo gráfico semanal. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. Desde o final de 2020, aproximadamente, o dólar ele iniciou uma alta muito forte e parabólica, né? Ó, ele saiu aqui da região dos 89 pontos e ele foi até a região dos 114 pontos. Isso aqui é uma alta parabólica de 28%, ou seja, o dólar nesse período ele ficou mais forte do que a maioria das moedas, porque o DXY mede o dólar contra uma cesta de moedas. E depois que ele atingiu o pico aqui em setembro de 2022, ele iniciou um movimento corretivo, ó, um movimento de baixa. Então esse movimento de baixa aqui que ele iniciou, ó, ele tem como característica corrigir todo esse movimento de alta. Porque uma tendência ela funciona com topos e fundos ascendentes. Então você faz uma onda impulsiva, corretiva, impulsiva, corretiva. E é assim que o preço constrói uma tendência, tanto de alta quanto de baixa. Ele sempre faz ondas impulsivas e ondas corretivas. E essa onda aqui, ó, toda essa lateralidade que a gente está vendo aqui agora no DXY é uma onda corretiva. Ó, ele ficou andando de lado, basicamente, de 2022, ó, de 2022 até metade ali, o final de 2000, até na verdade a metade de 2025, tá? Então toda essa lateralização aqui, ela foi uma onda corretiva. Ela está corrigindo todo o movimento parabólico do DXY. Tá? E geralmente esses movimentos longos laterais eles antecedem movimentos muito fortes. E quando o mercado ele passa tanto tempo lateralizando, muitas vezes isso significa só uma coisa, que é a acumulação. Ou seja, o mercado ele pode estar construindo uma posição antes de um novo movimento. E dentro dessa estrutura existe um detalhe bem interessante. E toda a estrutura lateralizada ela acaba criando liquidez, tanto acima quanto abaixo da estrutura, por causa de posicionamento de stop loss. E liquidez é o que a gente chama de contraparte. Para alguém querer vender, alguém precisa querer comprar. Para alguém querer comprar, alguém precisa querer vender. Então, abaixo desses fundos nivelados do DXY aqui, ó, existia muita, ou existe ainda, né, muita liquidez. Então, esse movimento que foi feito aqui, ó, pela ótica do tempo gráfico semanal, ó, esse movimento que foi feito aqui, ele é um movimento de captura de liquidez. E isso daqui, dentro da teoria de Wyckoff, nós chamamos de spring, que é um movimento que captura a liquidez. Geralmente, um movimento de spring, ele tem como consequência uma expansão, ou seja, um movimento de alta nesse caso, porque a onda corretiva que a gente tem aqui é uma onda corretiva de baixa.
E se a gente abaixar o tempo gráfico e ir para o tempo gráfico diário, a gente consegue ver uma coisa mais interessante ainda, ó, que é que esse spring, o spring do tempo gráfico maior, que é o semanal e o mensal, que era onde a gente estava, até se eu colocar aqui no mensal para vocês entenderem, ó, o spring, a estrutura ela fica bem vista, né? Ó, ele ficou lateralizando durante um tempo, ele veio aqui para trás no movimento de manipulação, capturar a liquidez, e esse movimento, quando a gente abre essa caixinha vermelha aqui, ó, no tempo gráfico diário, né, pegando o fractal desse tempo gráfico, porque os tempos gráficos ele trabalham com fractais, e o fractal do tempo gráfico mensal é o tempo gráfico diário, a gente vê que ele também fez o quê? Uma outra estrutura de acumulação dentro da acumulação maior. Ou seja, ele veio aqui, capturou a liquidez também dessa lateralidade aqui, que é a caixa vermelha. Depois ele veio aqui e fez um teste, o que a gente chama de spring test dentro da teoria de Wyckoff, é quando ele captura a liquidez, ele sente se aqui tinha pressão de venda ou não, nesse caso aqui a pressão foi de compra, os compradores entraram nessa região de preço, ele voltou para um teste e iniciou o seu movimento de tendência, fazendo topos e fundos ascendentes, que é como uma tendência funciona. Então, nesse momento, o DXY está tentando reverter a tendência no tempo gráfico menor, dentro de uma estrutura de acumulação maior e fazendo uma estrutura de acumulação menor. Olha como as coisas elas ficam conectadas. E pode até parecer confuso, mas quando você aprende a navegar entre os tempos gráficos, isso fica automático na sua cabeça, tá? Então, o que isso aqui basicamente sugere? Então, explicando toda essa lógica de Wyckoff, se o mercado ele captura liquidez abaixo do suporte antes de tentar expandir, esse movimento, se ele realmente for confirmado, o dólar pode iniciar um novo ciclo de força global. Só que quando o dólar sobe, a liquidez global normalmente aperta. Isso acontece porque grande parte das dívidas do mundo está denominada em dólar. Então, quando o dólar fica mais forte, o custo dessa dívida aumenta. E quando o custo da dívida aumenta, o capital ele começa a ficar mais escasso. E quando a liquidez começa a desaparecer, os primeiros ativos a sentir são sempre os ativos de risco. Nasdaq, S&P 500, mercados emergentes e também o mercado cripto. Só que quando o sistema financeiro ele entra nesses tipos de momento de estresse, o capital ele normalmente corre para ativos de proteção. Historicamente nós temos 3 destinos principais: o ouro, a prata e o próprio dólar. Só que o curioso é que o ouro e a prata já tiveram movimentos fortes recentemente. Movimentos de alta, tá? Então isso levanta uma pergunta muito importante. Será que o mercado ele já está buscando por proteção? E agora vamos conectar tudo isso aqui com o Bitcoin. Existe um padrão curioso acontecendo no gráfico do Bitcoin, tá? Isso está acontecendo no tempo gráfico semanal. O mercado está repetindo uma estrutura parecida com a queda de 2022. E depois de ele perder um suporte importante, o preço ele voltou para testar esse nível. Só que agora ele está testando como resistência. Então agora eu estou no gráfico do Bitcoin, o tempo gráfico semanal. Então o que a gente vai observar aqui é a similaridade entre as estruturas de 2022 e a estrutura atual. Principalmente esse movimento aqui com esse movimento aqui. Então, em 2022, nós tínhamos uma estrutura que tinha uma região de suporte. Uma região de suporte é uma região que tende a segurar o preço, uma zona de demanda, uma zona onde as pessoas se interessam em comprar o ativo. Então, ela está marcada aqui pra gente com essa caixinha laranja aqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? O preço ele veio testar a região, teve um movimento de alta, depois ele caiu e ele tentou novamente testar essa região. O fato é que uma região de suporte, quando ela é perdida, ela passa a agir como uma resistência. Ou seja, se você tinha uma região que você tinha interesse de comprar, o preço veio, pum, parou nela, subiu, depois ele perdeu ela, quando ele tentar voltar a subir, essa mesma região, ela passa a agir como uma região que vai fazer pressão de venda, tá? E foi isso que aconteceu aqui, ó. O preço ele bateu nela, teve uma recuperação, não conseguiu continuar subindo,
perdeu a região, voltou para testar e continuou a queda. Se a gente pega e traduz esse movimento para 2026, a estrutura é muito parecida. Nós viemos aqui do topo histórico, batemos aqui em 2026 na zona principal, batemos aqui em 2022 na zona principal, tentamos recuperar, não conseguimos a continuidade, caímos, e essa bolinha verde aqui é onde a gente está exatamente agora, tá? A gente está tentando recuperar esses níveis aqui para que a gente possa ter uma continuidade maior da alta. Lembrando que a correlação do dólar com o Bitcoin é o que a gente chama de correlação negativa, ou seja, se um sobe, o outro desce, se um desce, o outro sobe. Mas quando a gente sobe o tempo gráfico para o mensal, existe uma diferença importante em relação a 2022. O Bitcoin ele já caiu por 5 meses seguidos e agora ele está tentando formar o primeiro candle de alívio. Só que dessa vez o preço ele já perdeu, né, o principal suporte. Agora a gente está aqui no tempo gráfico mensal do Bitcoin, vamos entender o que está acontecendo, tá? Ó, desde o topo histórico que aconteceu em outubro de 2025, o Bitcoin ele já caiu por 5 meses seguidos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora ele está tentando formar o seu primeiro candle para tentar corrigir toda a queda. Lembra que a gente explicou no início do vídeo que uma tendência ela é composta por onda impulsiva, corretiva, impulsiva, corretiva, impulsiva, corretiva, e numa tendência de baixa ela faz o contrário? Então se a gente já caiu por 5 meses seguidos, a gente pode esperar algo parecido com isso aqui, ó. Uma correção de todo esse movimento de baixa. Da mesma forma que aconteceu em 2022, ó, só que o preço ele caiu por 3 meses seguidos, aí ele teve a onda corretiva para depois ele continuar o seu movimento de baixa. A diferença estrutural entre esses dois cenários é, nesse momento de 2022, ó, ele fez a onda corretiva, que foram esses 2 meses de alta, acima do suporte principal. A gente volta lá para o conceito de suporte e resistência, que é um suporte, uma zona onde as pessoas se interessam em comprar. E realmente as pessoas se interessaram em comprar aqui. Fizeram compras e sustentaram o preço por 2 meses. Só que agora o Bitcoin está tentando fazer essa recuperação, né, esse movimento de alta, de onda corretiva, abaixo do suporte principal. Essa é a diferença estrutural entre esses dois casos aqui. Aqui nós tínhamos a maior probabilidade de ter esse movimento de alta porque nós seguramos o suporte, e aqui nós estamos brigando para tentar fazer essa correção aqui de alta. E tem um outro ponto interessante, sempre abaixo de um suporte, ou acima de uma resistência, ou de uma estrutura lateral, sempre tem o acúmulo da liquidez, né? São a contraparte, né? O posicionamento de stop loss, conforme a gente falou lá na análise do DXY. Então aqui, abaixo dessa zona de suporte aqui, existia muita liquidez para ser consumida no Bitcoin, ou seja, muita gente aqui interessada em vender. Ah, se o preço perder essa região, ele vai iniciar uma queda mais forte, então eu vou botar o meu stop aqui porque eu previno uma perda. Então isso é uma contraparte. Se tem muita gente querendo vender, algumas pessoas querendo comprar, isso dá match e o preço acaba tendo algum tipo de desenvolvimento. Então, esse movimento aqui, ele pode ser muito bem uma captura de liquidez. E se ele for uma captura de liquidez, a gente tem uma probabilidade muito interessante aqui, que é de voltar para testar essa região aqui, que foi a região perdida, ó. Essa região aqui, deixa eu apagar esse aqui para vocês entenderem, ó. Essa região aqui foi a região que foi perdida, que era a região que deveria segurar. O preço ele perdeu ela, ele tentou fazer aqui o primeiro teste, não conseguiu passar, mas ainda existe a probabilidade de a gente ter esse movimento corretivo aqui, ó, igual tivemos em 2022, mesmo ele estando abaixo do suporte, porque isso aqui pode caracterizar uma captura de liquidez. Então a gente pode ver nas próximas semanas, ou até mesmo nos próximos meses, o Bitcoin na casa dos 86, 85 mil dólares para fazer essa onda corretiva e retestar o nível que foi perdido. Só que para essa onda corretiva acontecer, existe uma condição.
Porque antes de qualquer movimento mais forte, o Bitcoin ele precisa recuperar um nível muito importante, tá? E esse nível é a região dos 75 mil dólares. Então se o mercado recuperar esse nível, esse cenário de onda corretiva, para ficar muito parecido lá com 2022, ele passa a ganhar muita força. Caso contrário, a pressão de venda pode continuar. Agora junta todas as peças, tá? A gente tem um possível estresse institucional, nós temos discussões envolvendo fundos ligados a BlackRock, nós temos um dólar que está tentando sair de uma grande acumulação e do outro lado a gente tem um Bitcoin tentando encontrar suporte depois de perder níveis importantes. E a pergunta que fica é, será que nós estamos vendo apenas uma correção ou os primeiros sinais de algo maior acontecendo no sistema? Porque se o dólar realmente iniciar um novo ciclo de força, a liquidez vai mudar. E quando a liquidez muda, todo o mercado muda junto. E agora eu quero saber de você. O que você acha? É uma correção ou tem algo maior acontecendo? Comenta aqui embaixo e até a próxima, pessoal.